Boa noite, meu nome é Gustavo dos Santos Batista, eu sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo SESMAC e nesse vídeo eu venho com o intuito de apresentar minha proposta de aplicativo para um problema fictício. O aplicativo em si, ele seria mais voltado para o pessoal que tem certa dificuldade em organização de tarefas ou então em como listar elas de forma visual e organizar elas em pequenas sessões. Aí como é que funcionaria isso na prática? Aí provavelmente agora esse vídeo em tela cheia ele vai ser reduzido para uma pequena tela que vai mostrar agora o diagrama de classes que eu construí com base no aplicativo. Para essa primeira parte do diagrama de classes construído, eu tive que entender como que a programação orientada a objeto funcionava. E é importante saber que na programação, na PO, existem 4 princípios. São eles: a herança, abstração, encapsulamento e polimorfismo. No código construído, nesse diagrama, como a gente pode analisar, temos como a classe principal a classe base, que é ela que vai dar, vamos dizer, como o próprio nome sugere, ela vai dar a base para as outras demais classes poderem surgir. Então ela vai receber o atributo de abstração, porque abstração, como o nome, o próprio conceito diz, é algo que serve, é um conceito que serve, vai servir para dar base para outros elementos. E como a gente tem aqui o abstract, ele é a nossa classe abstrata, porque ele recebe tanto título, descrição, criação e mostrar a frente e mostrar o verso, que vão ser características que a classe de flashcard vai herdar dessa classe principal. É importante dizer que dessa classe base, como ela é de uma abstração, e as demais que vão ser derivadas dela, como revisão, tarefa e flashcard, essas são classes que vão herdar da classe base. Então aqui a gente já tem um outro princípio da programação orientada a objeto, que é a de herança. A herança, como o próprio nome sugere, é quando uma subclasse ela vai herdar algum elemento ou então a característica da classe principal. Vamos lá. Outro detalhe também importante que é da programação orientada a objeto é a de encapsulamento. Como podemos perceber, nas classes de flashcard, tarefa e revisão, de flashcard a gente tem que tarefa for each key, isso quer dizer que ela recebe uma chave própria, ou seja, esse flashcard ele vai depender do usuário a partir do momento que ele vai criar uma atividade. Então, para flashcard, tarefa e revisão, eles vão receber, vamos dizer, chaves próprias que vão depender do próprio usuário. Então, isso cria também uma relação de dependência. Se eu não me engano, tem os métodos também que são de validação de resposta, que são públicos. Na parte da classe de tarefa, temos a entrada do polimorfismo, que é de esse str. O que o str vai fazer? A partir do momento que o usuário cria uma tarefa, automaticamente ele já vai ter a possibilidade de criação, não de criação, mas você já vai ter o flashcard, que o flashcard ele vai depender da tarefa, e a revisão que ela vai depender da classe base, que é a de abstração. Ela não depende diretamente da tarefa, mas ela vai depender de, se o usuário quiser criar uma atividade própria, dentro dessa atividade ele quiser criar uma revisão. Assim como a tarefa, a atividade ele vai receber também uma forma de polimorfismo. Polimorfismo vem de muitos, e morfismo vem de muitas coisas. Então, quando o usuário ele cria a tarefa, essa tarefa ela vai automaticamente já vai criar o próprio flashcard. E assim como a atividade, ela vai dar origem à revisão. Como a gente pode perceber, estou olhando aqui pelo computador, mas eu vou deixar aqui o computador aqui um pouquinho, o celular aqui um pouquinho de lado. A parte de revisão, ela vai herdar de tarefa, tem a setinha aqui, provavelmente vai ficar melhor para vocês, ela vai herdar de tarefa e de revisão.
Aí vamos lá, por quê? Que quando o usuário vai criar a tarefa, ele vai ter a opção de criar a revisão. Aí no caso já vai criar uma outra parte de atividade. Já vai criar a parte da atividade. Quando ele criar a tarefa, ele já vai ter a opção de revisão. Só que no sistema ele já vai entender isso. Então ele já vai herdar aqui como é que eu posso dizer? Não é um método, mas uma classe, vamos dizer, uma subclasse da classe principal que é de revisão, que ele vai herdar. Tanto revisão, tarefa, e ele vai ter, vamos dizer, a chave específica para cada um. Isso cria também um encapsulamento. STR vai criar o polimorfismo porque tanto a revisão quanto a tarefa são duas atividades que vão depender diretamente do usuário, e eu acredito que seja só isso. Aí agora eu vou repassar para o próximo bloco, que é mostrando como que esse sistema ele funcionaria na prática. Só lembrando que o sistema em si, ele não está com a parte de revisão, vamos dizer, desenvolvida por completo. Ele ficou faltando algumas partes. Então o diagrama de classe ele ajuda principalmente a ter esse, vamos dizer, passar a lógica do programador para a parte mais visual, para que ele consiga analisar alguma inconsistência, então algum problema que ele possa realmente ter durante o desenvolvimento do sistema. Ou então, como eu fiz no meu caso, eu desenvolvi primeiro o sistema para passar diagrama. Então, Bom, gente, então, retomando aqui, na segunda etapa, na segunda opção a gente tem a visualização de tarefas que o usuário vai criando. Então, essas tarefas, vale lembrar que essas tarefas elas são salvas no banco de dados. Então, quando o usuário criar, aí vai ter a opção de visualização das atividades. A atividade recente que a gente criou foi estudar matemática, estudar funções. Essa opção aqui ela vai desmarcar, né? Caso o usuário queira, então ela vai ser desmarcada automaticamente. E a terceira e última opção é de edição de tarefa. Então a gente pode dar um clique aqui em editar tarefa, estudar matemática 1. A gente pode editar alguma característica da tarefa, a tarefa é adicionada sucesso, aqui foi alguma alteração. Então quando a gente clica em salvar, automaticamente, estudar matemática, a matemática ela foi alterada. Vamos clicar aqui em retornar. Temos também a opção de flashcard. Como é que os flashcards funcionam? Aqui já seria mais uma opção de revisão do próprio usuário. Então aqui já seria bem opcional. O usuário digitaria alguma coisa, por exemplo, estudar matemática por exemplo, essa aqui seria a opção do usuário. Aí clique em enviar resposta. Ele vai mostrar a resposta do flashcard, sua resposta. E aqui a descrição que está no flashcard da tarefa. Então o flashcard ele vai se dizer, não é herdar de tarefa, mas ele vai herdar as características que estão na nossa classe base, que era de título, data e descrição. Só que aqui ele vai herdar da classe base título e como é o nome da outra, descrição. Então sua resposta é o logaritmo, e aqui tem um pequeno sistema de pontuação. Então errou, então aqui ele vai contabilizar com erros e acertos. Matemática 2, funções. Vamos colocar aqui em funções logaritmo, uma resposta certa. Então clicar em acertou, então ele vai sempre contabilizando. Clica aqui em retornar. A de revisões ela não está necessariamente pronta, porque durante o desenvolvimento eu acho que ficaria um pouco repetitiva essa ideia de sempre rever essas atividades. E o próprio flashcard já tem esse intuito de uma revisão rápida, e a revisão seria uma revisão mais aprofundada, e que teria blocos, e cada bloco teria as atividades agendadas. Só que acho um pouco repetitivo essa ideia de revisão, então eu decidi só deixar de flashcards por enquanto. E é isso, esse foi o projeto integrador.